E aí eu já queria jogar mais uma aqui na fogueira, que é o seguinte, tá, a Igreja Presbiteriana do Brasil, então, só pode ter ministros homens exercendo cargos de direção e ordenação ao ministério. Isso daí, a princípio, não é constitucional, certo? É possível que uma convenção preveja isso, assim como outras religiões também têm isso. A própria Igreja Católica só pode ordenar padres, né? E eu acho que a maçonaria também é uma religião fechada, não sei, associação fechada. Associação, né? Associação Mas deixa eu fechada ter uma para instituição homens e não é privada. constitucional. Aí é o ponto que eu quero jogar para você. Qual que é a diferença do teu caso para essas outras, por exemplo, da Igreja Católica? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós sabemos, respeitamos e entendemos que os concílios, eles estão sob a direção de Deus e o que é determinado no concílio deve ser observado e respeitado. A Igreja Presbiteriana do Brasil não ordena pastoras, não ordena ministras, então não há um exercício sacerdotal dentro da igreja para que se observe de forma da ortopraxia o que seja, então, um ministério feminino. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil nunca proibiu as mulheres de orar na igreja, de pregar na igreja, de dar estudos bíblicos na igreja. Aliás, nós temos institutos que formam mulheres. Por exemplo, o Instituto Bíblico Eduardo Lane, que está em patrocínio e que é presidido pelo presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. O diretor é o reverendo Roberto Brasileiro. E lá se formam mulheres. E as mulheres são mandadas aos campos missionários, são mandadas às igrejas, às congregações e às comunidades para evangelizar as crianças, evangelizar os órfãos, evangelizar as mulheres, evangelizar os homens, os jovens. Então as mulheres são, dentro da Igreja Presbiteriana, um braço pastoral respeitado e chamado ao exercício da sua vocação. A princípio, as mulheres, então, não são excluídas da Igreja Presbiteriana. Não, nunca foi. A decisão que o Supremo Concílio tomou em 2018 não excluiu as mulheres. Apenas diz que para o exercício na Igreja Presbiteriana não se aceita a ordenação e não se aceita mulheres ordenadas em outras denominações fazendo palestras na Igreja Presbiteriana. Então, não se pode ter pastoras fazendo ministrações na Igreja Presbiteriana. Mas no caso em tela, doutores, não foi uma pastora. Quem fez a ministração foi uma mulher simples, uma mulher esposa de um pastor, irmã da igreja, piedosa, e que veio e falou de um tema que era próprio para as mulheres. Não havia homens neste congresso, havia 200 mulheres. E na Igreja Presbiteriana nunca se proibiu as mulheres de fazerem palestras às mulheres. O que se proíbe é as mulheres exercer o pastorado e no pastorado também fazer com que se elabore ou se faça a projeção dos sacramentos. A mulher não pode batizar, a mulher não pode ministrar a Eucaristia, a Santa Ceia. Então, isto está vedado às mulheres. E nós entendemos isso e respeitamos isso. E quando nós queremos que uma norma na Igreja Presbiteriana do Brasil seja corrigida ou revertida, aqueles que se sentem em desconforto ou descontentes elaboram um documento e, por via própria, o documento é encaminhado aos concílios e pode-se rever uma matéria. Uma decisão de 2018 pode ser revista em 2021, pode ser revista em 2022. Então, nós temos meios próprios de provocar os concílios e as ordens serem alteradas. Para a gente